Primeiramente, muito obrigada pela sua presença, professor Renato, e pela presença de todos os participantes, aproveitando aqui para registrar a presença de alguns municípios. Município de Angélica, Araporã, Arapuá, Barra do Garça, Bicas, Borá, Brejo Bonito, Buriti Alegre, Campo Alegre de Goiás, Ceres, Coimbra, Cristais Paulista, Cruzeiro da Fortaleza, Delta, Edéia, Espírito Santo do Turvo, Fronteira, Goiânia, Iaras, Itaí, Itumbiara, Itararé, Ivinhema, Jardim Olinda, Jussara, Leme, Leopoldina, Maracaí, Marinópolis, Matão, Muriaé, Natal, Petrolina de Goiás, Pirassununga, Porto Ferreira, Rancho Alegre, Ribeirão Corrente, Ribeirão Preto, Riversul, Rosário da Limeira, Salesópolis, Santa Cruz da Conceição, Santa Rosa da Serra, Santo Inácio, São Bernardo do Campo, São Paulo, Simão Pereira, Taquarituba, Três Ranchos e Varginha e Vicentinópolis. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rosana, eu sou gerente pedagógica do Sistema Etapa Público e vamos passar o finalzinho de tarde, um começo de noite bem prazeroso. E para isso, eu gostaria de apresentar a vocês o fundador e presidente do Instituto Casagrande e Aliança Educação, doutorando em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, mestre e bacharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, licenciado em Matemática e especialista em Liderança Educacional pela Penn State University, nos Estados Unidos, conferencista, palestrante e consultor em educação e gestor. Autor de vários livros e artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior. Colunista da Rádio Jovem Pan e Jornal Gazeta do Povo, do grupo RPC e da Globo. E eu estou falando do nosso querido professor Renato Casagrande. Professor Renato, muito obrigada e agora o show é com você. Obrigado aí, Rosana. Obrigado a todos da Etapa que moram no meu coração. Um abraço bem especial para o Guilhermino, para o Adriano, para toda a equipe de vocês. Dizer que, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Já estamos há tantas vezes, estivemos juntos presencialmente, agora não podemos estar presencialmente, mas o coração, muitas cidades que você citou, já estive, já nos abraçamos, já nos emocionamos, demos risadas juntos. Foram momentos tão maravilhosos que a gente, quando fala, até dá vontade de chorar, porque eu acho que todos nós estamos suscetíveis, né, Rosana, da falta do contato. Agora, eu acho que a gente foi, mas chegou um momento que eu acho que todo mundo está sentindo isso. Sim, a gente está precisando. Agora já não é, agora já passou a ser quase vital esse contato de novo. E quando eu assisti ontem, com vocês assistiram também, no Jornal Nacional, a Organização Mundial da Saúde, falando que vai ficar por muito e muito tempo, e que nós vamos conviver ainda dessa forma, não sei por quanto tempo, eu confesso a vocês que eu fiquei muito triste, porque todos os dias a gente até brinca de assistir o Jornal Nacional, no dia de ficar vendo tanta dor, né? Tantas mortes, e a gente sempre clama por uma notícia boa, porque infelizmente a gente vê hoje, nós temos um momento falar do governo, que era normal, outro momento falar da crise, e entre o assunto do governo da crise tem uma enchente, tem alguma catástrofe. Nós não temos quase notícias boas, ninguém está viajando, não tem um show, não tem algo cultural, nada está acontecendo, não tem um museu aberto, não tem a partida de futebol, não tem o vôlei, não tem a Olimpíada que nós já estaríamos em Olimpíada, ou seja, todas as coisas que nós construímos ao longo da vida vão se sacar a arte, o esporte, que dão aquela alegria, a festividade, nós não temos. Então, depois de 100 dias, meus amigos, é natural que cada um tenha um sentimento de dor muito maior que talvez aquela dor inicial que nos pegou de surpresa. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, a dor de viver, mas também o papel nosso de diminuir essa dor naqueles que estão sofrendo a dor, porque quando escolhemos lidar com gente, quando escolhemos trabalhar com pessoas, quando escolhemos, na verdade, que a nossa missão de vida seria transformar pessoas,
A gente abraçou essa causa e quem fez o curso de pedagogia, de licenciatura, fez um juramento. E nesse juramento, nós juramos que nós estaríamos quase que aquele juramento de casado na alegria e na dor. E neste momento de dor, é o momento, na verdade, em que nós temos que buscar naquele juramento, naquela intenção que, quando nós abraçamos a profissão, e muito mais do que aquele momento difícil de conteúdo, de matemática, de história, de geografia, dos problemas de infraestrutura na escola, dos problemas, na verdade, das nossas brigas no cotidiano, briga com o coordenador, com o diretor, com o pai, que às vezes não nos entende, com o aluno indisciplinado, com o aluno que estava fumando no banheiro. Não sei o que você vai lembrar neste momento. Tá? Que até da saudade, até dessas pequenas coisas que a gente convivia, que a gente reclamava, a gente sente saudade. Porque, na verdade, nós vamos ver que o problema que nós estamos inseridos hoje é muito maior e todos ficaram pequenos. Né? Fica pequeno aquele problema que o aluno causava para a gente, fica pequeno o atrito que nós tínhamos, às vezes, entre um professor e o outro. Ficaram pequenos. Ficaram pequenos diante de um problema maior que é a natureza, que a gente não tem domínio. E eu quero começar minha reflexão falando sobre isso. Nós vivemos um momento de maior incerteza da nossa vida, um momento de total, além de insegurança, de impotência. E eu lembro quando eu era criança, Rosana, que os meus pais me ensinavam, eu sou muito católico, né? Fui criado na família católica, e a minha mãe me ensinou assim que a pessoa mais importante do mundo era o Papa. E a minha mãe ensinava até metaforicamente que o Papa, na verdade, era o Deus na Terra e que ele conversava com Deus. E eu achava que o Papa não era a conversa que eu tinha como que eu tinha com Deus, assim, que era uma oração e eu não via Deus. Eu achava que o Papa sentava com Jesus Cristo e batia um papo quando eu era criança, porque afinal de contas, se ele era o sucessor de Jesus aqui na Terra, ele tinha esse poder de conversar. E, portanto, eu dormia toda noite seguro que um Papa cuidaria da gente. Eu gosto de trazer essa história, porque quando criança era essa, isso que a época que eu era criança, na década de 60, 70, era muito forte a predominância da Igreja Católica, principalmente da Igreja Católica, né, predominante, a religião, até impondo os valores para a gente, com um pouco de medo, inclusive. Né? A gente aprendia muito, até respeitar um pouco, por temor a Deus. Deus era mais, talvez era um Deus até mais temido do que amado. Porque eu colocava aquele temor, o padre da minha igreja, tudo. Mas eu lembro que eu associava o poder quase absoluto de alguém na Terra, o Papa. Depois, quando eu comecei a estudar, meus professores de história começaram a me ensinar que os Estados Unidos eram uma superpotência, então, portanto, o presidente dos Estados Unidos, até hoje, a gente olha assim, não, esse é o poderoso. E agora, independente de qualquer coisa, eu olho para os dois, para o presidente dos Estados Unidos, né, que já foi talvez a maior potência, mas ainda continua simbolicamente uma das maiores potências, a maior potência no mundo, e vejo o Papa. E vejo o Papa, todo mundo lembra daquela cena do Papa encolhidinho, rezando na chuva, aquela cena que marcou para nós sozinho no Vaticano, com todas as inseguranças que qualquer mortal tem, inclusive a minha mãe, com 89 anos, que não sai de casa por nada e que não quer nem a visita de nenhum filho, não proibiu a gente visitar ela, morrendo de saudade, ela está a 500 quilômetros daqui, só com 2 cuidadoras, ela fica de máscara o dia inteiro em casa, porque as cuidadoras se revezam e ela morre de medo das cuidadoras. E ela está, na verdade, há mais de 100 dias isolada, muito mais que 100 dias, porque ela estava doente antes, então ela não saiu de casa esse ano. E ela era professora, adorava bater perna, aquela que a gente fala aqui no Paraná, bater perna, sair, andar. E a minha mãe está lá, e igualzinho o Papa, que é um mortal como nós, na verdade, com a mesma insegurança que está o presidente Trump, na verdade, sem saber o que fazer, com uma situação que é maior, que a natureza, que Deus, que o universo, a quem você quiser atribuir, na verdade, colocou à nossa frente. Nos mostrando que somos pequenos, nos mostrando, na verdade, mostrando para a gente que aquilo que nós achávamos, talvez, que era o sentido da vida, ele não era, é muito menor, o sentido da vida é muito maior do que isso, e quem já tem uma caminhada maior em filosofia, mesmo na religião, psicologia, antropologia, que estuda o ser humano, que gosta, e o professor não foge disso, nós sabíamos que era maior, sim. Quando nós falávamos que o professor tinha um papel transformador, não sei o que lá, a gente queria ir além dos conteúdos. E aí eu acho que eu conheço o sistema etapa e posso dizer com muita tranquilidade nisso, né? De que extrapola a história, a geografia, a matemática, né? E tive a oportunidade que vai, na verdade, tocar na sensibilidade do aluno, que vai tocar, na verdade, nos valores, que vai fazer uma reflexão maior e essa visão integral. Mas nós falávamos mais, talvez, o que de fato a gente conseguia fazer em sala de aula. Porque o mundo parou há 100 e poucos dias, que nós estávamos numa velocidade, mas sem o comando do carro. Então, nós estamos no mundo da incerteza,
mas nós somos. É que nem um trem que foi brecado. Pá, parou tudo, o avião que deu aquela chacoalhada e começou, na verdade, a avisar: olha, o avião vai cair, alguma coisa está acontecendo. Mais ou menos nós somos pegos assim, porque nós estávamos todos cegos. Nós estávamos utilizando, inclusive, o telefone, toda a tecnologia, sem nem se questionar. Na educação, muito, muito mal, mas utilizávamos muito bem, talvez, quando digo nós utilizávamos, não estou falando do professor em si, estou falando da sociedade, das pessoas. Utilizávamos o tempo inteiro, né, e até propagando fake news, se fosse o caso, passando para lá, e nós estávamos um pouco perdidos. E tem um filminho que mostra, na verdade, o antes, né? Aquela criança perdida procurando alguém, ninguém tem tempo, que tá todo mundo ali, ó, o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó, não sei o que lá. Não estou dizendo que mudou nesse aspecto, mas a tecnologia mudou o aspecto dela com relação à nossa vida. Já vou entrar nesse papo. Então, nós estávamos, de certa maneira, todos vivendo uma doença. E essa doença era a doença da angústia. Porque ao mesmo tempo que nós estávamos vivendo uma revolução tecnológica, nós estávamos angustiados. E essa angústia, ela se transfere, ela é de geração em geração, porque os mais velhos, angustiados, porque estavam se sentindo cada vez mais desconectados desse mundo e desvalorizados. Porque a geração de hoje, ela valoriza o jovem, o belo, o bonito, o estético, o saudável. Tem que ser saudável, tem que ser feliz, tem que ser consumista, tem que ser bonito, tem que ter o cabelo arrumado. Se você não conseguir, você vai fazer um botox na cara ou um botox na foto. Você pode fazer, os fakes estão em tudo. Então é a foto que é fake, né? A imagem que é fake, você vai fazer um vídeo que não é o meu caso aqui, mas tem vídeo que já faz a câmera, já faz toda, não sei se a Rosana tá, mas a Rosana não tá dizendo que ela é linda naturalmente, não precisa de fake, né? Mas tem vídeo já, Rosana, que faz automaticamente a tua imagem se ficar maravilhosamente produzida e você, na verdade, está naquela carinha de cansado e a tecnologia faz sua maquiagem, faz o teu botox. Então a gente sabe hoje, quando você vê esses digital influencer, por exemplo, que aquela foto não é foto deles. É uma foto. Quantas pessoas que eu fiquei impressionado ao conhecer na internet, quando eu conheci na vida real, ele veio um baque. Falei, meu Deus, então isso que eu não vi sem maquiagem, não vi levantando. Porque devia ser mais triste ainda. Então, a gente se acostumou a viver num mundo meio de fantasia, meio de ilusão, meio de plástico. Mas esse plástico, ele não estava nos realizando interiormente. É um plástico que estava, na verdade, nos deixando angustiados. Então, os mais velhos angustiados, os maduros, vamos chamar a minha geração dos maduros aí, que é a geração que está nativa, né, sofrendo bastante, é uma geração em que a gente não conseguia colocar em prática muitos ensinamentos que a gente está sofrendo para colocar em prática os ensinamentos dos nossos pais, porque é uma ética corrompida, consumida, engolida, é uma ética à medida que nós criamos. Eu gosto de contar essa história nas minhas palestras, quem já me assistiu lembra disso, quando eu falo, por exemplo, de uma colega minha que foi comprar um telefone, comprou um telefone celular lá nos Estados Unidos, comprou 3 telefones, vendeu 2 telefones, com o dinheiro que ela vendeu os 2, ela pôde pagar o telefone do filho dela, e ela conta isso abertamente, porque ela não acha isso ofensivo. É ofensivo que o governo faz, porque o governo está roubando. É ofensivo se a secretária que trabalha com ela leva um papel higiênico embora. Isso é ofensivo. Agora, ela ir para os Estados Unidos e comprar 3 telefones, fazer um contrabando, ela não acha, porque isso se naturalizou. Isso é normal, afinal de contas, é o jeitinho que nós estamos dando. E aí tem uma desculpa. Aqui no Brasil o imposto é muito alto. Então, nós mesmos encontramos uma desculpa para criar uma ética que cabe no nosso interesse, no nosso bolso. Era assim a sociedade. É assim que nós estávamos construindo a sociedade. E é assim que nós estávamos educando as crianças. Porque eles viam a gente agir assim. Eles viam os pais agirem assim. Então, por mais que nós tivéssemos um discurso lindo, maravilhoso, na sala de aula, ou os pais em casa, educar seus filhos, mas não era aquilo que ela via. E quando o jovem, quando a criança, né, a criança tem até os 7 anos de idade, ela não tem um discernimento concreto do que é o certo e errado, do que ela, aos 0 a 7 anos, ela vai seguindo aquilo. Seu pai diz que a mãe diz para a criança que ela é burrinha, e a gente sabe disso, que muitos pais às vezes dizem isso, isso não está para a criança, ela não tem percepção, ela fica lá inconsciente dela. Então, do 0 ao 7, Papai Noel existe, o mundo é... O que será? Um bichinho pode conversar com ele, sabe que ele conversa. Ele não tem discernimento, na verdade, claro. Dos 7 aos 14, nós sabemos que é uma fase em que a criança passa a escolher os seus ídolos. Que pode ser um professor, uma professora, pode ser o pai, a mãe, a madrinha, o tio. É a idade que a criança ela vai assistir televisão e ela vai escolher quem que ela quer seguir,
e quem que ela confia. E às vezes ela tem no ídolo um pai, uma mãe, que tem pés de barros, ou seja, que ele passa a confiar e começa a ver que não bate aquilo, porque ele começa a perceber quem é seu pai, quem é sua mãe, talvez nunca em períodos anteriores como esse que as crianças puderam conhecer bem seus pais, porque é o esposo conhecendo a esposa, e está tendo muitos divórcios, por sinal, por causa disso, né? Porque ao conhecer bem exatamente o seu marido, a sua esposa, porque a gente já são momentos de convivência agora, muita gente está vendo com quem casou, e o pai está conhecendo o filho, porque o filho, ele muitas vezes delegava para a escola, o filho está conhecendo o pai, e esse conhecimento está dando muito choque. Mas dos 7 aos 14 anos, a criança passa, então, a eleger aqueles que ela segue e aqueles que não segue. Ela tem segredo com alguns. Às vezes, e eu lembro, por exemplo, dos 7 aos 14 anos com meu pai era muito rígido. Foi o momento que eu quis anular o meu pai. É uma coisa que demorou muito para eu perceber e acho que ele teve que morrer para eu perceber isso. E eu tive que perdoar o meu pai, honestamente, falo com dor, no caixão. Porque muitas mágoas que eu tinha do meu pai foram dos 7 aos 14 anos, que eu não tinha voz. E quando eu passei a ter voz depois dos 14, eu não tive esse diálogo porque meu pai era uma pessoa extremamente teimosa, né? E jamais permitia. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu falei que eu ia votar no Brizola. E meu pai era contra o Brizola, meu pai é do Rio Grande do Sul, e ele tinha uma visão anti-brizolista. E eu era brizolista, na década de... Acho que foi naquela eleição de 1990, que teve o Collor. Eu era brizolista. E meu pai me mandou embora. Eu não podia ir contra aquilo que ele pensava. E essa educação que eu tive, que fui criado, na verdade, de uma fase muito difícil, em que os meus valores se contrapunham com o meu pai. Mas o meu pai afirmava o que ele queria e a gente obedecia. E depois, quando eu pude tomar minhas decisões, eu já não estava mais em casa, e aí você começa a entender teu pai, entender onde ele foi, como ele foi educado, como ele foi. Mas tem uma coisa que, por mais divergência que eu tivesse com o meu pai ele tinha uma régua na vida dele. E aquela régua era muito clara, os valores e os valores do meu pai, fora todos os preconceitos que existiam, eram valores universais, né? O certo e o errado, aquelas coisas todas. E muitas coisas que ele pregava e que ele falava, por exemplo, as coisas que ele falava eram as coisas que ele vivia. Eu não via incoerência. Eu podia não concordar, e hoje eu até interpreto como ele vivia, mas eram coerentes. A fala dele, a vida dele, e isso me dava uma segurança como filho. Por mais que eu não concordasse com alguns aspectos, mas eram coerentes. Hoje as crianças vêm para pais incoerentes, mães incoerentes, que falam uma coisa e não vivem, e esse choque de incoerência, ele, de certa maneira, balança a formação do jovem. Então, essa geração nova está angustiada porque ela não vê no adulto, não vê na gente uma referência de vida. Não vê a referência nem em termos teóricos, no sentido filosóficos, que a gente pudesse passar informação, como também na nossa vida prática, né? Quando eu falei dessa questão da ética. Outro exemplo, a religião. Para minha mãe, a religião era uma coisa meio cega. Né? É até duro isso dizer, mas era cega. Mas ela tinha aqueles dogmas e tinha coerência naquilo que ela falava, pregava, vivia, acreditava. Hoje em dia, eu conheço pessoas que uma semana estão numa religião, outra estão na outra, e vão no domingo, vai na missa e ensina para o filho que na quarta-feira vai no centro espírita, no sábado vai no Umbanda. Eu não estou criticando nenhum tipo, as incoerências. Uma hora, aí ele vai começar a cruzar os dogmas de cada uma dessas que não batem, são incoerentes. Não. Isso prega isso, isso prega aquilo, e os pais não estão preocupados, não tem ponto de intersecção, estão sempre à procura, porque a nossa geração estava sempre à procura. Essa é uma verdade. E confundimos muito esses jovens. E a geração que está vindo agora, então imagine, que já são filhos dos pais tatuados. E eu não estou fazendo crítica à tatuagem, porque eu gosto de tatuagem. Embora eu não tenho por respeito à minha mãe, honestamente, mas não por mim, porque eu teria. Eu acho linda a tatuagem. Quem não gosta, me desculpe, eu não tenho tatuagem, mas por quê? Porque eu gosto. Talvez eu goste porque era a forma de eu contrapor o meu pai, que Deus o livre se eu viesse um dia com uma tatuagem. Né? E nunca pude usar uma tatuagem, porque nunca tive essa liberdade, porque minha mãe acho que morreria. Uma vez viu aquela tatuagem de rena, Rosana, na praia, minha mãe chorou, achou que era verdadeira, uma tatuagem pequenininha assim. Então, vejam, olha como que foi a nossa educação. E hoje, com respeito, minha mãe tem 89 anos, não é uma coisa também, eu estou traumatizado que não vi uma tatuagem na vida. Mas eu quero dizer que as crianças hoje são filhos da geração tatuada, que é uma geração já que rompeu, que não é a minha geração dos avós.
A geração que está aí com os pais, com os filhos nas escolas, na verdade, uma geração que já rompeu muito, mas é uma geração que também está perdida. A geração dos avós está perdida, a geração dos pais está perdida, e a geração das crianças está vindo perdida também. Então, este era o cenário que nós estávamos quando tudo isso aconteceu. Eu não sou daqueles caras que não aconteceu porque está previsto no Apocalipse. Não, estou só falando o seguinte: esta era a realidade, dura e crua. Nós vivíamos essa situação, uma geração da angústia, muitas e muitas pessoas tomando remédio para dormir, né? A depressão se tornando a segunda causa global de incapacidade até o ano que vem. Essa é a realidade. E mais ainda, os jovens uma pressão louca para ter um corpo perfeito, então os rapazes bombando, e dele bomba, essa é a verdade, é bomba. Não vamos dizer, não, é suplemento, não sei, não, muitos são bomba. Não pense que esse corpo maravilhoso que você vê na rua não tem um monte de coisa por trás. Vamos ser ingênuos também. Então, tudo isso, nós chegamos no coronavírus nesse momento de tudo. E quando veio o coronavírus, eu quero lembrar como que nós ficamos na primeira semana do coronavírus. Eu não sei se vocês lembram exatamente como que vocês estavam quando o coronavírus chegou. Como que vocês se comportaram? Eu lembro que a primeira semana para mim foi uma semana, acho que primeiro de espanto para todo mundo, mas foi uma semana de negação. A gente negou. Eu estou aqui na minha biblioteca, gente. Aqui eu pego um livro, por exemplo, aqui, Educação 3.0. Eu não conseguia ler. Eu adoro ler. Eu não conseguia estudar. Eu só conseguia comer. Isso todo mundo, acho que... Vocês viram que não sei se foi no Japão, não sei em qual país agora eu esqueci, que 80% das pessoas, Argentina, 80% dos argentinos engordaram. Eu falei, acho que no Brasil foi 90%. Porque o argentino, sabe que o Buenos Aires é o pessoal mais elegante que nós. O brasileiro está comendo horrores, eu acho que todo mundo comeu. Acho que a primeira coisa que todo mundo foi comer, porque é uma forma de compensar aquela ansiedade da incerteza, da insegurança. Nós paramos as aulas, nós rompemos com tudo e nós fomos comer e ficamos assustados. Nem Netflix a gente conseguia assistir direito. E a gente ligava a televisão e a gente não sabia o que viria. Só sabíamos que na Itália estavam na varanda cantando músicas, na verdade, ninguém saía de casa e aparecia aquele monte de caixões e morte, e a gente viu que a morte aproximou da gente. E aquilo nos deixou assustados, porque tudo ficou pequeno. Ficou pequeno, a rotina da escola ficou pequena, a ida à rua ficou pequena, a academia, ficou tudo pequeno. Porque a gente caiu na bolha da vida. E na primeira semana nós recusamos a discutir essa vida. Nós recusamos a refletir sobre a vida. Nós queríamos novamente discutir nossa rotina. Quando que abre, quando que fecha, o que vai acontecer, quem morre, quem não morre, o remédio. Nós tentávamos, de todas as maneiras, objetivar a vida, porque o ser humano gosta disso. Nós reclamamos, nós queremos horário, nós queremos 200 dias letivos, nós queremos carga horária, nós queremos gaiolas. Nós precisamos disso, embora que o Leonardo Boff fale que nós somos seres enraizados, né? Ao mesmo tempo, temos as raízes, nós queremos voar. Mas a gente, quando vai voar, as raízes, a cultura nos chama, a família nos puxa, a sociedade nos puxa, as regras nos puxam. Nós queríamos uma LDB há 30 anos e nós não conseguimos implantá-la. Por quê? Porque ela nos deu liberdade, mas a gente tem medo de voar. E agora, quando eu comecei a fazer minhas lives nessa época de pandemia, todo mundo só queria saber quando volta. Qual a carga horária? Como fica o horário? Qual a reposição? As coisas objetivas da vida. E depois começou a passar o tempo e a gente começou a falar assim, ó, e como que as crianças voltarão? O que as crianças estão sentindo em casa? Como que essas crianças que às vezes só tinham a escola como um meio de ressignificação de vida, como que elas estão que não têm essa escola agora? Com quem elas estão? Com o pai alcoólatra? Com o pai que abusa? Com a mãe que briga com o pai? Com aquele espaço mísero dentro de casa, porque nós trabalhamos na escola pública, sabemos o que é isso. Então, meus amigos, a gente começou, nesta pandemia, a entender um pouquinho mais de vida. Que a vida é mais, que é mais. E demorou muito para a gente poder sair desse momento, talvez, que eu chamo de negação, de angústia, de desespero, para um momento, na verdade, de raiva, um momento de depressão. E a gente teve um momento de depressão. E essa depressão vai e volta, né? Depressão é aquele... Quantas segundas-feiras de manhã que eu... agora eu estou um pouquinho diferente, mas segunda-feira de manhã que eu não queria levantar da cama.
porque eu não queria começar, eu me recusava a começar uma semana dentro de casa de novo, e eu que, quem me conhece sabe que eu viajo direto, né? Já viajei com vocês pela etapa esse ano, viajamos tanto ano passado, e congressos, não sei o que lá, e de repente a minha rotina era do quarto, passar lá, para a cozinha aqui para o meu escritório. E tudo parece que meio sem sentido no início. E não é que eu fui encontrando, na verdade, depois de 1, 2 semanas, eu fui encontrando um monte de gente que estava descobrindo um novo sentido e que me ajudaram nas reflexões a dizer, Renato, opa, acorde que o mundo está mudando. Acorde que muita coisa está acontecendo. E eu comecei a entrar num outro processo de aceitação. Aceitação que o mundo estava mudando, aceitação que o mundo não seria mais igual. E quando antes do começar o pessoal a falar desse novo normal, eu já discutia isso. Não que eu achava, até escrevi um artigo que foi publicado no Estadão sobre isso, que o novo normal seriam as pessoas melhorzinhas e todo mundo. Eu não sou ingênuo. Honestamente, e não sou tão otimista que o ser humano vai ficar mais solidário, maravilhoso e bonzinho. Não, não acredito muito nisso, não. Eu acredito que haverá, sim, e estão havendo transformações, mas tem pessoas que de caráter. É uma questão que se educa ao longo da vida, não é só uma pandemia. Tanto que, recentemente, quando as atividades começaram a voltar, nós vimos isso no Rio de Janeiro, nós vimos isso na França, não quero só culpar o Brasil. Nós vimos na França, aqueles bares lotados, sem máscara, todo mundo ali assim, porque são jovens e não estavam nem preocupados se iam passar, porque a pandemia está no ar, iam passar para o avô, para a avó ou para aquela pessoa que está no hospital trabalhando. Então, eu não acredito que esse ser humano vai ficar tão solidário, tão maravilhoso. Mas uma coisa é certa: o mundo nunca mais será o mesmo. E nós que somos educadores temos que enfrentar esta realidade. Vou repetir: o mundo nunca mais será o mesmo. A escola que você trabalhava ficará na história. Guardem esse momento que eu estou falando para vocês. E eu falo como pesquisador, como estudioso, como pessoa que está há 110 dias só estudando isso, trancado nessa sala aqui. 110 dias que eu estou com o Conselho Nacional de Educação, com líderes, organizando o maior, amanhã começa o maior congresso educacional, acho que do mundo. Nós chegamos a 80 mil inscritos. Tudo de graça. Tudo de graça. Está todo mundo se reinventando. Está todo mundo achando uma outra forma. Quando eu digo de graça, no sentido que a gente está buscando fomos buscar os palestrantes sem custo para levar para o educador, para vocês sem custo, para depois eu passei esse convite, porque é um evento aberto, gratuito, e que esse é o novo mundo. Esse é o novo normal. É um normal em que a tecnologia vai nos auxiliar e vai mudar, e que as pessoas estão vendo que as coisas estão realmente numa velocidade incontrolável e vai bater na escola. E se nós não mudarmos, meus queridos, a escola particular já mudou. Eu vou repetir. Se nós não mudarmos, a escola particular já mudou. E nós não podemos permitir. E se nós tínhamos uma distância entre escola pública e particular, a gente aceite passivamente que essa distância se amplie. Mais do que nunca se clama para a escola pública vir para cá. E quando eu vir para cá, não significa reinventar tudo, modismos, tecnologias. Eu não falo disso. Eu já quero expressar melhor o que eu quero dizer com essa mudança. Mas antes de eu entrar um pouquinho no futuro, eu ainda quero concluir essa questão do momento da pandemia e dizer que nós vivemos, então, um momento de ressignificação. De um lado, as questões objetivas da vida. O que é a questão objetiva da vida? Primeiro é não ir para a escola, não ter atividade com os alunos. No primeiro momento, nós paramos as atividades total, ou uma parada total, e depois nós começamos a voltar. Eu não sei o que cada município está fazendo. Eu sei que tem municípios que ainda não voltaram, tem municípios, na verdade, que estão há muito tempo já trabalhando, e tem municípios que voltaram de forma precária. E quando eu falo precário, não estou culpando o município, estou dizendo que é a realidade. Eu quero rapidamente ilustrar isso para vocês. Primeiro, muitos municípios e muitas escolas, eu digo a pública, principalmente, que a particular, ela não se deu o jeito de parar há muito tempo. Vamos lembrar que a particular tem um pai que paga a mensalidade, e imediatamente a escola falou assim, se eu ficar mais parado mais uma semana, 2 semanas, o que vai acontecer? O pai é que nem um serviço que você vai. Quem faz academia sabe muito bem. O que vocês fizeram com a academia? Vocês pararam de pagar. Né? Você pagou você pode pagar. Se você não tem um serviço de telefonia, você para de pagar a telefonia. Se você não vai usar energia elétrica, você para de pagar. Se tinha uma continha no restaurante que você ia lá todo dia almoçar e você não foi mais, você não vai pagar. Essa é a interpretação da escola. Se nós não dermos aula para os alunos,
Os pais não pararam de pagar mensalidade, os professores vão ser demitidos, a escola quebrou e ele vai gerar um monte de desemprego. Então, o que a escola particular teve que fazer? Ela teve que encontrar, foi a primeira que encontrou uma solução. Primeiro foram as faculdades. As faculdades, em uma semana, estavam no ar. Menos disso. 3, 4 dias, as faculdades colocaram, e eu não falo dos cursos à distância, cursos presenciais que viraram cursos não presenciais imediato. Por quê? Não foi por uma paixão louca pela educação no primeiro momento. Nós não tínhamos ainda a condição lógica de pensar nisso. A primeira intenção nossa, quando a gente abriu as aulas, reabriram as aulas, passaram a ser presenciais, foi uma questão econômica. Eu não vou ser idiota que pensava, não, maravilhoso. Nós não tínhamos essa condição de pensar ainda. Nós estávamos vivendo a negação, a raiva, a depressão. Como que eu vou pensar? Não, é a hora de formar. Até perder um pouco o sentido essa formação de conteúdo no primeiro momento. Então, o que aconteceu? As faculdades urgentemente voltaram. Por quê? Porque elas perderiam alunos. E começaram a encontrar uma fórmula. E daí buscaram plataforma, Zoom, Google Classroom, e foram inchando. E o professor pegou o que ele fez? Ele pegou a aula dele, abriu aquela janelinha no computador e começou a falar. Ele não tinha uma tecnologia preparada para a educação à distância. Ele não era curso à distância. A única diferença é que ele, em vez de o aluno ir para a sala, ele foi para a casa do aluno. E até hoje está sem. A maioria está sem. Não existe uma tecnologia apurada na aula. Existe uma plataforma, professor, e a gente nem chama isso de educação à distância, a gente chama de ensino remoto. Porque a educação à distância ela está calcada em estudos, em tecnologias e metodologias específicas para a educação não presencial. Então, nós passamos. A educação superior foi a primeira, a educação, aí em seguida veio a escola particular correndo atrás e começou a colocar até na educação infantil e começou uma revolta porque faz a educação infantil não pode, não pode. O Conselho Estadual de Educação do Paraná, por exemplo, não aceitou a educação infantil como pela forma remota, mas com acertos e erros, o avião permaneceu voando. Eu vou repetir. Houve turbulências, houve variações, o avião fez isso aqui, ó. Ficou ali no ar, aqui, ó, e, na verdade, quase arremeteu, mas não é bem o caso. E, ó, fez isso aqui, ó, alguns até arremeteram, fez isso aqui, ó, e voltaram. E, praticamente, as escolas particulares e as faculdades particulares permaneceram. Engraçado que as universidades públicas não. Por quê? Por que a universidade privada foi e a pública não? Por uma questão econômica, vamos ser sinceros. Nós temos que encarar esse fato, porque a gente não gosta muito de colocar econômico com a educação, parece que não combina, mas é um fato. Bem, na sequência, o que aconteceu com a educação pública? Começamos a ver, mas quanto tempo demora essa crise do coronavírus? 2 semanas, 3 semanas? E aí demos recesso, demos férias e começamos a ver, e agora, meus amigos, 100 dias passados, a ficha cai. Vamos ficar nessa por muito tempo. Meses, sim. Vamos terminar o ano assim? Vamos. Vamos começar outro ano assim? Vamos. Isso não estou nem falando de volta ou não volta às aulas. Estou apenas falando da situação de saúde, de coronavírus. Vamos ficar por 1, 2 anos. Gente, olha quantos bilhões de pessoas nós temos. Olha uma vacina, olha o teste, olha isso aí que chegar. E olha ainda essa mutação de vírus. Não vamos ser ingênuos. Nós temos que entender que essa pandemia, ela não é passageira, ela não é modismo, ela é revolucionária. Quem, professor de história que estudou e ensinou já a Revolução Industrial, sabe que a gente vive a maior de todas as revoluções. Que nem sei se você dá um nome, vai ser dado o nome no futuro de digital. Pode ser a revolução viral. A gente estava dando um digital, pode ser viral. É um vírus que mudou tudo. Digital é consequência de um vírus. Digital nós vamos ver agora, consequência de um vírus, porque nos obrigou a pegar isso aqui e transformar em aliado. Há 2 anos, a França proibia o uso de smartphone em sala de aula. Hoje, há, na verdade, uma política para dar para cada aluno um smartphone. As próximas políticas governamentais vão ter que prever internet para os alunos, vão ter que prever telefone para o aluno e para o professor também. Nós sabemos que os professores não têm. Olha os recursos que nós temos. Então, professor e aluno precisarão ter. E é outro recurso. Porque se essa... Mas escuta, professor Renato, quanto tempo vão ficar isso? Não vai voltar às aulas? Está vendo que não vai voltar às aulas? Já chegou lá. Eu estou falando que ainda estou no durante. Como que eu falo depois? Então, a pandemia trouxe tudo isso. E aí a escola pública demorou mais para voltar, umas estão voltando, outras voltaram, outras recusaram a voltar, o sindicato não quis que voltasse.
cai a ficha. Todas têm que voltar. Voltar nessas condições. Voltar num ensino que não é mais aquele. E quando voltarmos às aulas, que pode ser daqui 1 mês, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, ou só ano que vem, a gente não sabe. Vamos ver, por exemplo, Estados Unidos, Califórnia. O que está acontecendo na Califórnia hoje? Todas as aulas foram suspensas de novo. Tudo que tinham voltado, parou. Mas é um exemplo só da Califórnia? Muitos países. Muitos países vão e voltam. Aqui eu falo de Curitiba hoje. Curitiba, hoje está todo mundo esperando para ver anúncio do governador. Porque nós tínhamos parado tudo, voltamos com tudo, menos com as escolas de eventos, voltamos com academia, voltamos com shopping, tudo, e parou tudo, gente. Hoje em Curitiba não tem nada aberto, no Paraná. Nós só temos farmácia e supermercado. E se alguém sai na rua, te olham assim. E ficou tão normal usar máscara, que você deve saber, se a gente olha alguém sem... No início, quando a gente começou a usar máscara, eu ficava olhando as máscaras, né? Assim, máscara de cachorrinho, máscara de time, máscara de bolinha, máscara com a boca diferente, máscara branca, máscara preta, máscara suja, máscara encardida. A gente ficava olhando a máscara, né? Uma coisa assim. Hoje, eu não vejo mais máscara. Para mim, a máscara faz parte. Eu fico assustado quando eu vejo alguém sem máscara. Este é o novo normal, quer dizer, a máscara entrou na nossa vida, sair na rua, você sair fazer uma caminhada, eu não faço isso porque isso é antipedagógico, inclusive porque eu sou um professor, é antipedagógico, nós somos exemplo, referência, eu tenho que estar preparado para... E eu morro de vontade, não saio. Não saio porque tenho uma consciência, primeiro, que eu não primeiro tem uma lei, tem uma consciência ética, solidariedade com aqueles que precisam sair porque vão trabalhar, porque precisam... E terceiro, porque eu sou também um educador. Eu tenho uma responsabilidade. Toda pessoa, na verdade, eu acho que o ator, o músico, todas as pessoas que lidam com outras pessoas e que optaram por isso, não com todo o respeito que eu tenho à minha irmã, que é bancária, por exemplo. Mas se uma bancária vai na rua, o pessoal vai dizer, não, descumpriu uma norma, mas não sei o que. Mas quando você olha um professor, um religioso, um artista, não combina. Não combina. Não combina porque as pessoas olham para a gente como formadores. E não é formador só de geografia e história, é formador de vida, de exemplo, de ética. Aí, senão, nós vamos entrar nessa onda que eu falei da angústia, que todo mundo cria uma ética à sua medida. Eu sou educador, eu tenho que dar o meu exemplo. E, portanto, então, quando eu digo esse exemplo de Curitiba, para dizer o seguinte, não vamos nos iludir que as coisas tornarão-se simples, vão se tornar simples. Não vão. Eu adoraria que fossem, mas não serão. Ontem eu estava numa live com a conselheira, que vai ser provavelmente a presidente do Conselho Nacional de Educação, professora Maria Helena Guimarães, mas é a relatora da Covid no Conselho. Saiu o parecer, se você não tem, depois eu disponibilizo para vocês, está no nosso site Instituto Casagrande, o parecer da volta às aulas. E não existe uma data, não existe nada. O que existe é o seguinte, a volta não será no mesmo período, todo mundo poderá voltar em períodos diferentes, com 1000 ressalvas. E aí eu quero falar do depois, já falando isso aqui, agora dá para nós falarmos um pouquinho sobre essa volta, e aí eu separo em 3 depois. O depois 1, o depois 2 e o depois 3. Eu quero ser bem didático nesse depois com vocês. O que é o depois 1? Primeiro, para chegar no depois, nós estamos aí hoje vivendo o coronavírus, então cada escola está vivendo uma realidade. Uns estão mandando textos para os alunos, tá? Toda semana o pai vai lá buscar um texto na escola, outros estão usando o WhatsApp, outros já estão fazendo vídeos, outros não estão conseguindo conectar com o aluno, outros vão para a rádio da cidade, cada um está inventando uma maneira. Se você não inventou, invente. Urgente. Urgente. Porque estão ficando para trás. Como eu falei, nós vamos ver agora que as coisas não voltarão já. Portanto, aqueles que ficarem muito tempo para trás vão ter mais dificuldade para fechar o ano letivo. Primeiro, uma questão prática. O ano letivo vai fechar conforme você fez. Vou dar um exemplo. Aquelas escolas que começaram rapidamente a encontrar uma solução, vão fechar o ano letivo dia 22 de dezembro agora, e tudo que fizeram pode ser validado. Aquela escola que demorou para fazer, vai demorar aqui. Aquela escola que não fez nada, está, na verdade, há 100 e poucos dias atrasados. Todo mundo vai ter uma regra lá na frente, não sei quando. A questão é que quanto mais nós empurrarmos, é quase igual àquela obesidade mórbida, que a pessoa, quem assiste aquele programa de televisão, que eu gosto de assistir, aqueles que fazem as cirurgias bariátricas nos Estados Unidos, esqueci, quilos a mais, acho que é uma coisa assim, que pessoas que têm 300, 400 quilos, né? E aí o médico explica, não lembro como é o nome do doutor, Nauzan, se não me engano,
eu gosto de ser desse programa. Porque mostra uma mudança de vida, uma mudança radical, e esse médico fala, né? A pessoa vai deixando, ela acha que, por exemplo, não, vou fazer a cirurgia bariátrica daqui a um ano, e se o corpo ficasse parado, não, ele vai continuar engordando, até chegar um momento que a pessoa morre. Então, é mais ou menos assim, que se nós não tomarmos uma decisão, nós vamos empurrando e é uma bola de neve, ela vai crescendo. E aí eu clamo para o gestor, eu clamo para o secretário municipal de educação, eu clamo para o diretor, que tem que encontrar juntos uma solução urgente para essa bola diminuir. E, então, portanto, aqueles que ainda não encontraram um caminho precisam encontrar, e é lógico que a gente tem que sair do texto. Só o texto, como está, ele pode ser o primeiro caminho, mas se nós vamos ficar muito tempo com isso, nós sabemos que as crianças não vão ficar aprendendo lendo só um texto a cada 15 dias, a cada semana. Mas as crianças não têm internet. Não tem, gente. Eu sei, eu estudo a realidade. No Brasil, cerca de 30% das crianças não têm internet. Talvez na escola de vocês fala da média, pode ser 60, 50, mas nós vamos ter que encontrar. Eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que o problema não existe. O que eu posso dizer, eu não posso cruzar os braços, não, o problema existe, a internet não tem. Não. E nós, professores, estamos nos reinventando, vocês estão se reinventando. E não é fácil, eu tenho certeza que estão trabalhando muito mais do que antes. E angustiados. Esses dias alguém falou bem assim, ó, mas os professores não podem ter férias porque eles estão de folga, então, pelo amor de Deus. Férias? O que é isso? Férias é para descansar, para relaxar. Quem está relaxando com essa pressão em cima da nossa cabeça que estamos vivendo hoje? Portanto, claro que tem que ter férias. Quando programar, o diretor vai programar o calendário, tem que programar férias. E não adianta entupir o sábado de aula. Não rendemos. As crianças não rendem. Por isso que nós não podemos atrasar muito, porque nós não vamos conseguir colocar aula ao sábado e sexta aula, sétima aula, não. E eu sou muito franco nessa questão do depois, vou explicar como que eu proporia essa organização do depois, mas eu quero dizer o seguinte, hoje nós temos que imediatamente ter um padrão de aula, um planejamento claro. Estamos nessa fase, estamos fazendo isso, nos preparando para a volta. E quando chegar essa volta, que eu separei em 3 depois, que é o depois 1, o depois 2 e o depois 3, e eu quero abrir com vocês, eu quero lembrar para vocês o seguinte. Primeiro, esse depois 1 é o retorno das aulas, é a volta das aulas. E esta volta das aulas, ela vai se dar meio torta. Repito, não será mais a escola que nós deixamos. Voltarão, e todos os países que já voltaram, todos, sem exceção, fizeram o mesmo tipo quase de volta. A volta ela é parcial, ela é gradativa, ou começa pela educação infantil, ou começa pelo ensino fundamental 2, ou pelo médio, poucos alunos por turma, portanto, nós não vamos receber todos os alunos. Quem tinha 30 alunos vai receber 10 um dia, 10 no outro, e, portanto, nós vamos ter que conviver com o aluno que está em casa. E nós vamos continuar, porque eu não posso dar 2 dias por semana de aula. A hora que voltar, você tem que ter todo dia aula. O que significa todo dia aula? O ensino híbrido. Alunos vão ter aulas e outros vão ter em casa. O que é o ensino híbrido? É o presencial e o não presencial junto. A diferença é que nós vamos ter pelo menos o contato com os alunos, então é mais fácil fazer o não presencial, porque as crianças virão conosco na segunda-feira e na quinta, por exemplo, e nós teremos 2 dias de contato. Nós poderemos fazer uma avaliação, não de imediato, porque a gente não vai começar com prova, né? Vai ter outros probleminhas que eu vou discutir daqui a pouco, mas nós vamos ter momento presencial com eles e momento que eles vão levar a atividade para casa. Então nós vamos ter que controlar o híbrido, que é o não presencial com o presencial. Poucos alunos aqui. Só que tem uma complexidade. Todo professor vai ser um agente de saúde. O que significa isso? Cuidado com a máscara, cuidado com a luva, cuidado com álcool gel, com pia, com lavatório, com criança que não se toca. Imagine na educação infantil quando uma criança leva um tombo. O professor vai pegar e dizer, eu posso pegar? Não, põe uma capa de chuva, põe luva, não sei o que lá, a criança está chorando assim, a criança vem correndo e quer te abraçar. E você não pode abraçar. Será que eu não posso traumatizar essa criança? Vocês estão entendendo como é complexo? Por que os governantes não voltam? Por que eles decidem muitas vezes a volta do restaurante, a volta do shopping, a volta... e não conseguem discutir a volta da escola? Porque nós lidamos com uma relação assimétrica. Nós lidamos com crianças, nós lidamos com a emoção. De um ano para outro, depois que fica adulto, não muda muita coisa, gente. 50 para 51, 50 para 52, você toca quando tem o Natal, quando não sei o que lá. Para criança, um ano é todo. Muda tudo. Muda o tamanho, muda a roupa, muda o número daquela calça, muda a aprendizagem, muda o pensamento, muda. É de um ano para o outro que deixa acreditar em Papai Noel. Muda tudo. A puberdade, tudo acontece nessa fase. Portanto, um ano é muito para uma criança.
Muito vai ficar parada, inclusive. São traumas eternos, são cicatrizes para o resto de uma vida. Por isso que nós, educadores, temos que estar urgente pensando o que eu vou fazer, como nós vamos voltar. Mas não é fácil essa volta. E quem é da escola pública sabe, nós não temos pias, nós não temos álcool gel, nós às vezes não temos papel higiênico, nós não temos água. E nós temos que ter tudo em quantidade. Eu fui diretor de escola pública. Quantas vezes que às 5:30 da tarde chegava para a gente, professor, só tem uma servente. Tínhamos 4. E às 7:30 vão chegar os alunos, todas as salas estão sujas. Nós tínhamos as 12 salas de aula todas sujas, e daqui a 1 hora tinham 12 turmas que iam entrar com a sala suja. Você ia receber os alunos com a sala suja? Suja, porque imagina que criança deixa. Nós íamos com a equipe pedagógica limpar a sala. E como que eu conseguia convencer uma coordenadora a limpar a sala? Porque nós éramos um time, não sei por que eu conseguia até isso. Mas a gente conseguia. Resumindo, meus amigos, nós chegávamos, fazíamos tudo isso, e eu não tinha, às vezes, a servente, mas a gente se virava. Agora, imagine você começando a aula e falar assim, ó, tem um inspetor que vai medir a temperatura, está lá o termômetro, vai cuidar se o cara veio com a luva, veio com a máscara, não sei o que lá, só que ele não veio. E o João, que ia substituir, também não veio. E você não tem ninguém. O que você vai fazer? Você vai cancelar a aula e vai avisar no megafone, hoje não tem aula porque falta funcionário? O shopping está cheio de segurança. Nós não temos isso. Esta é a escola pública brasileira. Por isso que nós temos medo. Porque nós não queremos puxar para nós essa responsabilização se alguma coisa acontecer. E se acontecer alguma coisa? Se uma professora pegar uma doença e levar para a mãe morrer, ou se uma criança levar para o pai, que o pai passa para o avô, eu não sei. Eu não sei. Então, vocês verem que esse depois um é complicado, mas vamos imaginar que a gente vai passar para o depois um, com o ensino híbrido, não sei o que lá, e vem o depois dois. O que é o depois dois? Pode ser o ano que vem, pode ser o começo do ano, que a gente vai continuar convivendo com o vírus, vai continuar com a máscara, vai continuar com o isolamento social. E aí vem o depois dois. E esse depois dois é quando nós vamos ter que viver com essa realidade. No primeiro momento, nós vamos estar aprendendo a lidar. O depois dois é mais ou menos a fase que a gente vive, já quase vive hoje no coronavírus, meio adaptado, a gente já encontrou uma forma, a gente tem uma rotina, e a escola vai ter uma rotina. Então, março, abril do ano que vem, maio, junho, as aulas já terão voltado e você não terá aula normal ainda. Você terá alunos em casa, aluno com máscara, não sei o que lá, é o depois dois. Até lá, talvez vão ter pias suficientes, álcool gel suficiente, eu não sei qual vai ser a solução. Mas a gente vai clamar pelo depois três. E o depois três é a nova escola. O depois três é o novo tempo. O depois três é quando a gente arrancar as máscaras. E tomara que a gente arranque todos os tipos de máscaras. As físicas e as internas. Para a gente viver ser um novo homem e uma nova mulher. Para formar uma nova criança, um novo cidadão. E aí, quando nós arrancarmos essas máscaras no depois três, a gente vai ver que nós não seremos mais os mesmos. De um lado objetivo, a tecnologia ocupa um espaço. E muitas vezes não tem mais sentido eu viajar que nem um louco para frente, para trás, vocês também, se a gente vai poder fazer muito mais encontros como esse agora. Essa é uma realidade econômica, objetiva, de vida, de simplicidade, e todos podem participar. Essa é uma questão. Viajar menos, vou viajar menos, não tenho dúvida. Companhias aéreas vão sofrer muito. Hotéis vão sofrer muito. Muita empresa vai quebrar por uma questão econômica, porque está quebrando já, muitos. Outras vão quebrar por uma questão cultural, mudou. Vão mudar as relações, vão mudar negócios. Muitas compras que a gente não fazia pela internet vai passar a fazer. Muitas coisas vão mudar. Eu não sei, não tenho a dimensão exata do que vai acontecer, mas uma coisa é certa. Nós somos hoje seres híbridos, online e offline. E já tinha uma estimativa que 50% dos empregos deixariam de existir em 2 décadas. Isso era antes da corona. Hoje se fala em 80%. Já se falava que 65% das crianças, 65% das crianças que entram hoje na escola iam trabalhar em funções que ainda nem existem. Esse número era antes, não sei qual vai ser agora. Portanto, essa nova escola, esse novo normal, esse novo tempo na educação, que é no depois 3, gente, ele vai ter o aluno diferente, a família diferente, o professor diferente, e você tem que estar diferente. Você entende? Até porque, quero lembrar, e começa a mudança agora, porque quando nós chegarmos na escola, não vamos nos iludir que nós vamos chegar aplicando provinha de matemática e história. Tem muita vida que nós vamos ter que lidar. Tem muita criança que não voltará para a escola. Tem muita criança que desistiu já de estudar.
Tem muito professor que está com depressão. Tem muita vida que está se perdendo. E nós vamos ter que ter uma capacidade muito grande de pegar esses caquinhos de vidro e colar de novo. Mesmo que fiquem marquinhas, talvez para o resto da vida. Mas nós temos que fazer isso. Vamos ser artesãos de vasos quebrados. Eu costumo dizer que o professor é um cientista, um artista e um artesão, e que ele pega barro e transforma em vasos. Nós vamos pegar vasos quebrados e vamos ter que ser aquele artesão que faz a restauração. As crianças estão tendo um retrocesso cognitivo. Crianças da educação infantil, gente. Nós sabemos o quanto é importante a educação infantil. Crianças sem uma educação infantil boa são condenados a um futuro ruim. A educação infantil ela é pesquisada cientificamente, ela é fundamental, é essencial. Não era na minha época, ninguém estudava isso. Chamavam-se de tal do prezinho, jardim para brincar. Não é mais isso. E essas crianças, muitas estão em casa sem ter nenhum tipo de atividade, com pais despreparados. 73% dos pais que têm filhos na escola pública brasileira não têm ensino fundamental. Precisam da escola. Nunca se reclamou tanto por escola e por professor. Nunca! Mas você tem que estar preparado para vir com a gente. Porque é um novo tempo. Ao mesmo tempo, é um tempo de esperança. É um tempo de mudança. É um tempo, na verdade, que a gente precisa deixar ser tocado na alma para poder tocar na alma das pessoas também. Este é o apelo que eu faço para você que está me assistindo, não sei aonde, na sua casa, vendo televisão, com a internet, deitado de pijamão, como você quiser. Essa é a vantagem também, né? Você está à vontade, não tá? Você está curtindo, mas deixa a minha palavra entrar um pouquinho. Talvez mais velho, eu tenho 55 anos, não sei qual é a tua idade, mas eu acredito que a maioria é mais novo que eu. Depois de uma certa idade, a gente pode falar mais. O Guilherme não sabe disso, que nós somos aí menos da faixa etária ali. A Rosana é mais nova. Depois de uma. Sabe quando eu tinha meus 30 e poucos anos, às vezes eu me sentia mal, né? Falar, porque dava a ideia que você quer dar um conselho e quem é você? Mas depois dos 50 anos, Rosana, a gente se permite um pouco. Porque, sabe, a maioria das pessoas que eu falo são mais novos que eu. Tem dá para ser meu filho. Então, me dá é uma coisa que eu conquistei só depois dos 50, né? Que eu me senti assim com mais autoridade para dizer, gente, isso aqui eu aprendi com a vida. Isso é maturidade, me deu. Tem coisas que só maturidade dá pra gente. E aí eu falo um cara mais maduro que você, um cara que está 35 anos ralando nessa vida de escola. E agora eu estou 35 anos, mas agora eu posso considerar que eu acho que esse ano eu já vivi uns 3, 4, porque eu trabalho diuturnamente. Essa história de home office não funciona comigo. É só office, só escritório, escritório, escritório. O home ficou muito pequeno. Eu trabalho demais. Muito, 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 muito. Porque é não sei se vocês observam, todo dia está mudando, você não para. Eu dou uma entrevista hoje, amanhã já não é a mesma coisa, já isso aqui, já mudou o ministro, só de ministro já estamos em um mês, porque são 3 já. Né? Aquele primeiro deve ser 2 no meio, se não me engano, né? Sim, teve 2, teve o ministro Van Traub e teve os 2 ministros que ficaram, o do currículo e o Renato Feder aqui do Paraná, já estamos no 4º ministro. Eu dou entrevista o tempo inteiro, comemoro, não é daquele ministro, não sei se esse aí vai tomar posse também. Então, essa é uma realidade. O ministro de saúde é a mesma coisa. Então, a gente vive, tudo muda, tudo muda. E está antenado, e tá atualizado, é muito difícil, é muito complexo. Em geral, meus amigos, eu diria o seguinte, esta pandemia trouxe uma realidade. O século XX, o século antes da pandemia, tinha um ditado que dizia: o segredo é a alma de qualquer negócio. Eu digo que essa pandemia mudou isso aqui. A alma é o segredo do negócio. Põe sua alma em que você faz, porque nós vamos precisar mais do que nunca dela. É a sua alma que vai falar de ética, de integridade, de humildade, de cooperação, de respeito e disciplina. Talvez mais urgente agora que geografia, história e matemática. Não se preocupem tanto com os conteúdos. Nós vamos ter anos para recuperar. Se preocupem com as fragilidades humanas que vão estar na sua frente em sala de aula. Essas sim, se não forem agora, muito bem lapidadinhas, vão trazer traumas para o resto da vida. Isso a gente não recupera tão fácil assim. Talvez nunca. Portanto, o professor é aquele que vai ser o agente da saúde, vai ser o agente do conteúdo da aprendizagem e vai estar no agente emocional. Nós não temos psicólogos da escola, essas crianças não fazem terapias, seremos terapeutas. Mais isso, mais isso, mais isso.
valores humanos. Vamos trabalhar com esses valores, vamos trabalhar com a afetividade, vamos trabalhar, na verdade, colocando amor naquilo que a gente faz. O Confúcio, ele dizia o seguinte: conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Nunca vai ser tão importante envolver os teus alunos. Você pode contar que ele vai te esquecer. Você pode mostrar que ele pode até lembrar. Mas se você envolvê-lo, ele vai compreender que nós estamos num novo mundo e que você é o responsável para ajudá-lo na travessia. Começando pela sua travessia. A travessia interior que todos nós estamos fazendo nessa pandemia. Cada um se dando a mão. Eu te dou a minha mão agora. Conte com o meu apoio. Mas se dê a mão também. Se dê a mão para você. Se dê a mão com as suas incoerências, com os seus defeitos, com os seus medos. O medo da tecnologia, o medo da internet, o medo do novo. Eu também tenho. E não são poucos. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha feito uma live antes. E a live não é nova. É antiga. Eu me recusava também. Preconceito, estigma, resistência, pode chamar o que quiserem. E, de repente, eu vi que eu estou aqui conversando com vocês, que amanhã eu vou estar conversando com 80 mil pessoas no nosso congresso. 80 mil pessoas. Por meio de um computador, que eu não estou vendo vocês, eu não sei onde vocês estão, mas vocês me permitiram entrar na casa de cada um. Eu não sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho quando vocês me permitem entrar, quando o sistema Etapa me leva para dentro da casa de vocês. O que eu sinto é um feedback todos os dias que alguém é tocado, que alguém muda e que eu estou colaborando. E aí eu me realizo como educador. E a pandemia, com todas as desgraças que trouxe, está trazendo dentro de mim uma realização de viver mais do que nunca, plenamente, a minha vocação. A minha vocação de educador, a minha vocação de transformador, a vocação de quem realmente escolheu, na verdade, viver este sonho. Muitas e muitas vezes eu me pergunto, o que eu vivo há 35 anos é utopia ou é sonho? Paulo Freire me ensinou, no meio dessa loucura de utopia ou sonho, a ter esperança. E ele nos ensinou, e mais do que nunca está válido isso, que é preciso ter esperança, mas ter esperança, o verbo esperançar. Porque tem professor, tem diretor de escola, tem Renato da vida, que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é apenas espera. Esperançar, professor, é se levantar. Esperançar, Renato Casagrande, é ir atrás. Esperançar, Rosana, é construir. Esperançar, Guilhermino, é não desistir. Esperançar, Adriano, é levar adiante. Esperançar, professor, é juntar com os outros professores para nós fazermos um outro modo a nossa escola, o nosso aluno, a nossa profissão. Essas palavras não são minhas, são eternas do nosso grande Paulo Freire. Ele que, mais uma vez, nos ensina. Quem nunca imaginar que teríamos a pandemia, a esperançar. Conjugar esse verbo. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos, vós esperançais. E eles, os nossos alunos, esperançam com a gente. Raul Seixas diz, sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Se ficar, o corona come, se correr, o corona pega, se a gente unir, esse corona foge, e a gente muda essa sociedade, e a gente muda essa educação. Muito obrigado de coração, e quero lembrar que tem uma meta, todos os dias construir um pouco mais de amigos, e chegar a 1 milhão de amigos, para bem mais forte dizer com vocês, nós podemos mais. É isso que eu espero, meus caros professores. Muito obrigado.
Parabéns, professor Renato. Muito obrigada pelas palavras. Não estou dando conta aqui do bate-papo, da quantidade de pessoas escrevendo, elogiando, parabenizando. O WhatsApp aqui também não para. Parabéns de verdade, do fundo do coração. Todos estão escrevendo várias mensagens que ficaria por mais horas ouvindo sua palestra. Enfim, parabéns. Mas tem uma pergunta que uma professora fez que eu achei muito pertinente e eu gostaria de fazê-la para você. Diga lá. Boa tarde. Estou representando o município de Itaí. O senhor acha que não o senhor não acha que deveria ter sido cancelado o ano letivo, mesmo que começássemos mais cedo as aulas? É uma pergunta que eu acho que todo mundo fica com uma pulguinha atrás da orelha, se não seria melhor ou não. Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Ah, muito boa pergunta, Rosana. Como é o nome da professora? É a professora? O Um nome da minutinho, professora? Só vou para confirmar eu aqui para falar, você, a antes de falar. professora Maria Tereza. Maria Tereza, como não estou te vendo, deixa eu falar pelo teu nome, pelo menos, né? Maria Tereza. Muito boa pergunta. Todo mundo me faz a pergunta todos os dias. Cancelaram ou não cancelaram o letivo? Eu não concordo em cancelar. Eu tenho uma proposta. Eu concordo em unir 2 anos letivos num. Vocês lembram do antigo supletivo? Não o EJA. Na época que eu era estudante, o Guilhermino vai lembrar. Acho que só eu e o Guilhermino que lembramos. E o supletivo era meio ano. Então eu lembro que tinha, por exemplo, uma amiga minha, eu estava no sexto ano, eu estava no sétimo, ela estava no quinto. E eu fazia um ano de escola, ela fazia meio, eu ficava revoltado, por que ela conseguia fazer meio ano? E eu via que o professor dava para ela só os conteúdos essenciais, e para nós aquele monte de conteúdos, muito que a gente esquecia, né? Então eu comecei a ver, mas por que ela consegue, né? E muita gente, e o professor, quem trabalhava com educação de jovens adultos, sabe disso, que a gente aprende a tirar o essencial. E a gente na escola tem muita coisa que a gente trabalha com supérfluo, até porque no dia a dia, para conviver 200 eletivos, a gente inventa uma série de coisas, inventa no sentido positivo. Muita atividade, muita coisa, mas na verdade, muito tempo que a gente perde, inclusive com outras atividades. A gente fala na educação à distância, o aluno se distrai muito, mas na escola também a gente se distrai, né? A gente se distrai, o aluno dorme, a gente, só para ter uma ideia, de 4 horas de ensino que a gente tem no ensino regular, a gente tem, de fato, pesquisa científica mostrando que dá 2 horas e 16, 2 horas e 20 de aula. O resto a gente pede, chama atenção, vai não sei o que lá, vai lá fora, faz chamada, essas coisas todas. Então, de certa maneira, se pensar efetivamente, nós não temos 4 horas de aula. Então, se pensar em. Eu não preciso repor o momento que eu vou de uma sala para outra. Por isso que eu não sou muito favorável à questão da carga horária, essa rigorosidade. Eu não sou rigoroso à carga horária, já a flexibilização de eletivo, eu acho que tem que olhar o que é importante para o aluno aprender. E eu sou favorável, essa ideia é do secretário de Estado de São Paulo, de você juntar 2 em 1. Então, você trabalhar esse ano sofrível, e juntar os dois um. Então, quem está no terceiro faz terceiro e quarto, quem faz quarto e quinto, quem faz quinto e sexto, e a gente vai ter que pensar numa recuperação ao longo dos anos. O aluno que está no final do ensino médio, esse é um outro problema, porque é o único, aquele que sai da educação básica. Esse a gente tem que pensar alguma proposta de recuperação de fato. Os outros, meus amigos, não vamos pensar, não, tem que ser tudo agora até dezembro. Eu acho que não tem que ficar esse desespero louco, tem que fechar em dezembro. Podemos fechar o ano letivo do jeito que está, e eu uniria os 2 anos letivos, tá? O ano que vem daria um período de férias normalmente. Agora, todo mundo faz do jeito que pode, mas fazer o melhor do que pode, concluímos o ano letivo e juntamos os dois. Essa é uma proposta. Eu não sou favorável a cancelar. Até porque nós não vamos conseguir cancelar o ano letivo nessa altura. Vou repetir. Como que a escola particular que trabalhou todo aquele tempo vai cancelar? Porque tem muitas escolas que estão em atividade normal. Aí é normal, você acha justo cancelar para a escola pública e não cancelar para a escola particular? Como que eu posso permitir que o filho... Vamos pegar uma senhora que está em casa. O João, filho dela, estuda na escola... Eu caso aquela senhora, daquela babá lá que... Aquela senhora que é a mãe da criança do elevador. Fica bem visível. A mãe tem em casa uma criança que estuda na escola particular e a secretária que trabalha com ela, a senhora, tem um filho na escola pública. Você acha justo que a filha que trabalha com ela perca o ano e aquela que é a que tem dinheiro ganhe o ano? Quer dizer, quem tem dinheiro paga o ano letivo? Porque a escola particular, ela não vai concordar essa altura do campeonato, porque o pai pagou a mensalidade, e até porque estão com recursos tecnológicos de cancelar o ano letivo. Então, eu acho que essa história de cancelar o ano letivo, ela seria muito injusta para a escola pública. Agora, também não sou favorável que a criança seja empurrada.
Então, nós temos que achar uma forma. E quando eu falo de juntar um ano letivo, eu não falo de empurrar ano. Eu falo de não ter reprovação. Eu não considero que é legal ter nota, sabe? Se matar com prova, com nota. Vamos pensar em condensar esses dois e fazer um super ano letivo de 2021 com a sequela de 2020. Essa é uma proposta, mas é uma proposta minha. A gente não tem uma proposta clara no Conselho, como que vai ficar exatamente, se nós vamos ter... O que o Conselho coloca é que cada um vai fechar o seu sistema. Então, o seu município vai ter que fazer um estudo. A gente pede muito que vocês organizem e controlem o que vocês estão fazendo à distância. Por sinal, Rosana, eu vou oferecer gratuitamente, nós temos uma planilha gratuita para o professor, facílima, para controlar tudo que você está fazendo, controle o que está fazendo, gente. Tem que provar a conta em algum momento. Está no institutocasagrande.com, é só baixar de graça, institutocasagrande.com, você baixa a planilha, tá? Sem custo algum, bem didática. O Brasil inteiro está usando essa planilha. O professor está usando lá, ele controla, registra e a planilha vai somar tudo que está fazendo agora. Você vai calcular, o aluno está tendo um texto, 3 horas, já calcula, ele vai somando tudo e no final vai dizer tudo que você trabalhou. O professor passa a conta para a direção passa a conta para os pais, e no final, quando precisar fazer um relatório, não tem que fazer um relatório, nós vamos ter, imagina se controlar no papelzinho aqui. Então, é uma planilha feita de professor a professor, nada complicado, muito simples. Tem até um vídeo explicando como usar a planilha, mas não tem nada complicado. Fica aí de graça a vocês, essa planilha, para vocês utilizarem. Isso aí é um trabalho que nós desenvolvemos gratuitamente para ajudar, porque logo comecei a fazer lives, começaram a ter esses problemas, a gente começou a ajudar, e nós vamos ter que prestar contas disso. Mas eu não cancelaria, então, o letivo, mas eu também não penalizaria todo mundo, professor, e não carregaria esse peso, gente, pelo amor de Deus. Não, uma espada aqui tem que... Não, calma. Nós vamos levar 2, 3 anos para a gente conseguir recuperar isso. Então, eu acho que a ansiedade não vai nos ajudar agora, por isso que eu acho que a gente tem que achar um plano racional, e cada escola, cada município está numa caminhada, numa toada diferente. Então, não vai ter uma regra para todos. Muito obrigada pela resposta, muito esclarecedora. E, assim, os nossos professores, parceiros maravilhosos, estão desde o início trabalhando com as atividades remotas, né? Então, nós temos parceiros que já finalizaram o segundo bimestre com as atividades, professores, professor Renato, você não tem ideia das videoaulas que os nossos professores estão gravando, e nós do Etapa também, né, oferecemos videoaulas para que eles pudessem compartilhar com os alunos. Mas, Então, tem Rosana, que professores que assim... eu só quero abrir outra mais. É que vocês estão felizes, os municípios estão aqui, que vocês têm uma etapa. Quero ou não, é porque eu estou puxando o saco para vocês, mas nesse momento, gente, você ter uma assessoria, você poder, porque não é fácil para a direção da escola, para o município, estar lá envolvido com todos os problemas, e vocês têm alguém que está pensando. Então, você ficou muito contente de me dizer isso, porque não é a realidade de muitos municípios brasileiros. Muitos, não, que eu falo, não começaram nada ainda. Então, fico bem Nós somos, feliz. os nossos parceiros estão conseguindo atingir 90%, 95% dos alunos, encaminhando esses links com as videoaulas via WhatsApp. Os professores montaram grupos de WhatsApp com os pais dos seus alunos, os pais fotografam as atividades realizadas e encaminham, os professores fazem as correções, dão a devolutiva, então, assim, eles estão de parabéns, os nossos professores são maravilhosos, eu não tenho nem o que dizer sobre o trabalho deles, eles realmente estão, assim, se reinventando. A palavra da época da pandemia é se reinventar, e eles realmente Mas estão se tem reinventando. uma notícia Então, boa, então, porque isso, gente, tudo é válido. Tudo que estão fazendo, gente, não tem que fazer de novo, a não ser para aqueles alunos, aquela parcela de alunos que não vão conseguir. Mas o Conselho Nacional diz que valida tudo. Quanto que ele... mas qual a carga horária? A gente quer que eles digam 70, 80, 100%. Cada sistema que vai definir, por isso tem que controlar bem para vocês prestarem contas. Mas não existe limite, só pode 70, 60, 50. Não, 100%. E os professores estão trabalhando muito bem, e nós já estamos iniciando com as webinárias, né? Estamos fazendo um planejamento quinzenal para que os professores, com a nossa preocupação, né? O nosso jeito etapa de ser sempre preocupado com o bem-estar dos professores, então oferecendo aos nossos parceiros
as webinars, as palestras, né? Então, quinzenalmente estamos oferecendo os temas, então está sendo um trabalho muito prazeroso, apesar de sentirmos a falta, né, do abraço, do beijo, aquele contato que nós amamos fazer, mas estamos aí oferecendo para os nossos parceiros e os professores, os educadores de forma geral, né? Porque os gestores das escolas, os coordenadores, as equipes da Secretaria de Educação, todos sempre muito envolvidos com os planejamentos, então realmente estão todos trabalhando aí muito arduamente para atender aquela parcela pedagógica com os alunos. Até no momento que você falou sobre as crianças da educação infantil, eles estão também tendo as atividades remotas, as professoras estão fazendo toda a parte de contação de história, de musicalização, então estamos realmente, assim, encantados Olha, com... a educação infantil também, que é a mais complicado de todos. Então, assim, todos os nossos professores estão de parabéns, eu quero deixar aqui, em nome do Etapa, o parabéns para os educadores dos nossos municípios parceiros e também para o professor Renato, em nome de todos os educadores presentes aqui, nós estamos com mais de 200 pessoas na sala, então gostaríamos de agradecer, tá? As suas palavras, realmente foi, assim, uma palestra muito acolhedora, deu aquela calmaria, né? Nós nos acalmamos um pouco ao ouvir as suas palavras. Muito obrigada, viu, professor Renato? Obrigado, Rosana. Obrigado mais uma vez a todos da Etapa. Deixa eu deixar o convite aqui, Rosana, para o pessoal participar do nosso congresso, gente. Gratuito, tá? Vamos ter o Ivan Lins na abertura, vamos ter o Eduardo Chinachique, o Augusto Cury, vamos ter aquela doutora Ana Escobar da Rede Globo do Bem-Estar, tudo gratuito. Então, quem quiser, então as últimas vagas, entra no institutocasagrande.com, institutocasagrande.com, se inscreve lá e participa com a gente 2 dias, amanhã e depois com certificado gratuitamente, e vai ser um prazer ter a Etapa aí com a gente, tá? Porque a Etapa é nosso parceiro, a Etapa vai estar com a gente em muitos momentos, e o Instituto Casagrande está promovendo isso aí gratuitamente, vamos ter experiência em Portugal, tudo em português, vai ser 100% à distância, online, como está agora, com certificado, Libras, tudo bonitinho. Então, fica o convite para vocês aí, institutocasagrande.com, se inscreva lá e amanhã a gente começa às 8h30 da manhã com música. E eu vou pedir para que você compartilhe comigo a sua planilha, porque o chat está bombando de pessoas me pedindo a planilha. Então, depois você compartilha para eu poder encaminhar para todos os parceiros, ok? Compartilhe sem problema nenhum, tá bom, pessoal? A planilha eu Então, tá recomendo, bom. eu sou muito prático na vida, na gestão, e fui gestor de escola, então eu sei o quanto a gente precisa, a gente é carente de recursos. E o professor tem que improvisar, não tem os nossos livros de educação muitas vezes fazem muita reflexão, mas a gente não tem uma ferramenta, e o professor gosta de ferramenta. E eu sempre fui de ferramentas, sou matemático também. Então eu pensei, logo começou a pandemia, eu falei, não, vamos desenvolver uma ferramenta, e a gente está fazendo muitos vídeos de graça, muitas coisas, e isso é uma coisa bacana na pandemia. Né? As pessoas têm mais solidariedade. Não sei se vai mudar isso, mas que, por exemplo, esse evento que a gente fez, esse congresso que a gente está fazendo agora, tem a presidente do Conselho Nacional de Educação, todo mundo veio, até o Renato Feder, que foi quase nosso ministro, todo mundo veio disponível aí para ajudar. Então, a gente aproveita essa oportunidade para dizer que a planilha é de graça, vocês trabalharem, utilizarem, e seria de graça de qualquer maneira, porque eu sou parceiro da Etapa, então não teria nem sentido cobrar, né? Muito obrigada, viu, Renato? Aproveito aqui para agradecer também a presença de todos os parceiros, tá? E gostaria de pedir que os professores não esquecessem de preencher a pesquisa, tá? Vocês receberão agora, ao finalizar a nossa webinar, vocês receberão uma pesquisa e eu peço que, por gentileza, vocês preencham, principalmente dando sugestões para as nossas próximas webinars. No final de julho, última semana, teremos mais uma webinar com um tema muito importante, que é sobre as volta às aulas presenciais com o professor Nino Paixão. Um grande beijo a todos, o meu muito obrigada e tenham todos uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.